Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Diogo Matheus. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Anderson Pinheiro, Portal Esporte Multimídia e Raiz FM. É uma semana de um jogo muito importante. E o elenco do Guarani tem vários líderes. Inclusive, você é um deles, oficialmente com a faixa de capitão. Como que é o seu papel numa semana dessa para os jogadores mais novos? Tanto mais novos de idade quanto mais novos de time, né, de clube, que chegaram agora na última janela. Como é que é a conversa com eles para tranquilizar? Porque muita gente, talvez, que chegou agora, sequer viveu uma semana dessa, de tanta expectativa. Então, qual que é o papel do capitão da equipe para passar tranquilidade para o restante do elenco? Bom, boa tarde. A gente tenta conversar, né, passar as experiências que foram vividas nos outros jogos, passar um pouco da atmosfera, né, o que esperar, tanto por parte da torcida, o clima no jogo, né, como a gente espera que vai ser. Mas eu acredito que todo mundo já teve as suas experiências e é lógico que é uma semana diferente, um jogo diferente, né, um jogo muito especial. Mas da nossa parte também tranquilizar aqueles que não vivenciaram isso. E todo mundo tá bem focado, está trabalhando bastante. E como a gente vem fazendo um ótimo campeonato, vem trabalhando bem, isso nos dá tranquilidade e confiança para ter a certeza de que a gente vai também se apresentar bem no sábado. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Diogo, o que vem prejudicando, né, a campanha do Guarani é essa oscilação, né? Por exemplo, o time jogou muito bem contra o Sport, depois já contra o Sampaio Corrêa, uma partida ruim. Vocês conversam dentro do vestiário para saber o que está acontecendo, para que o time possa emplacar aí uma sequência de vitórias para lá no final estar lutando pelo acesso? Sim, a gente conversa bastante o tempo inteiro, não só durante o jogo, né, para tentar sempre estar orientando um ao outro, para a gente sempre procurar, né, se manter alerta em todos os momentos. São circunstâncias do jogo que infelizmente acontece. Pós-jogo a gente analisa, a gente vê os vídeos e a gente está muito empenhado em corrigir os erros que vem acontecendo para que a gente para que nós possamos nos aproximar ainda mais do G4. Mas, como eu falei, a gente vem fazendo muitas coisas boas, a gente vem fazendo uma ótima campanha, tem muitas coisas boas também a serem ressaltadas e a gente vem tendo esse equilíbrio entre procurar manter o que vem sendo bem feito e também a cada jogo, mesmo contra o Sport ali que nós vencemos, também nós nos reunimos, analisamos o que foi feito de bom, analisamos os erros, porque teve erros também, e dessa forma, jogo a jogo, a gente vai crescendo e evoluindo para procurar sempre estar mais perto das vitórias. Fala, Diogo, tudo bem? Chegou a semana de derby, né? Uma semana que a gente sabe que é tensa, que é agitada, a preparação é diferente, o clima no vestiário é diferente, a torcida só pensa no derby. E o Guarani chega num derby com objetivos claros na competição. É claro que na cabeça do torcedor a vitória no derby é fundamental por conta da rivalidade. Mas para o Guarani, a vitória no derby leva o Guarani aos 44 pontos, aproxima ainda mais o time de um objetivo de acesso, né? Dá para lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, a importância do jogo da rivalidade para o torcedor e o foco na campanha que pode levar o Guarani de volta à Série A do Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo, Diogo? Bom, para nós é particularmente muito simples. A gente está se preparando, obviamente, para um clássico, mas para um jogo que principalmente vai valer 3 pontos, né? Tem, lógico, todo o fator emocional, o fator extra-campo. Como eu falei, será, se não me engano, meu 5º derby, então a gente tem noção de tudo que envolve o clássico, mas é um jogo, são 3 pontos, então eu acho que, voltando um pouco na pergunta anterior, no que passar, né, para o pessoal que não vivenciou, é justamente isso. A gente tem uma motivação ainda maior por conta do tamanho do jogo, mas tem que haver um equilíbrio, né, entre saber separar as coisas, né, e focar no jogo. Mais 3 pontos, tem que ter uma serenidade muito grande para não deixar que isso influencie as nossas decisões dentro do campo. A preparação, lógico, é um pouco mais especial, porém focar no que a gente vem fazendo de bom, focar no que nós podemos ainda melhorar.
e, consequentemente, vencendo o jogo, uma coisa vai levar a outra, né? Vamos somar 3 pontos, vamos estar mais próximos do nosso objetivo e vamos, com certeza, sair fortalecidos, né, no sábado por vencer o maior adversário. Boa tarde, Diogo. Diego Alves, da IPTV. Você tem uma experiência considerável em derby, né? Está indo para o 5º clássico campineiro. Queria que você comentasse 2 pontos, por gentileza. Qual foi a sua sensação quando entrou pela primeira vez em campo para disputar um derby? E como foi também ter já marcado um gol nesse jogo que desperta tanta rivalidade aqui a nível de futebol nacional? Bom, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi ainda na época que os portões estavam, né, fechados aí para a torcida por conta da pandemia. Então, é diferente quando a torcida comparece, né? Vivenciei dois derbys aqui em casa, se eu não me engano. 2 ou 3, não me recordo agora, com a torcida. Não, acredito que 2 com a torcida e esse primeiro sem. Então, foi obviamente especial por ser o clássico. Mas não tinha a torcida, né, que faz uma festa extremamente especial, traz um clima, um tempero totalmente diferente. Quando a gente chega aqui, né, eles cantando, nos incentivando, até no primeiro turno, quando o jogo foi fora, lá no hotel, foi um dia assim inesquecível, né, por conta da festa que a torcida teve. Então, assim, o primeiro, como eu falei, foi especial, mas a torcida não estava, né? Então, faltou alguma coisa, sabe, para estar completo. E sobre o gol, né, você perguntou, é especial fazer gol sempre, em todos os jogos. Eu me esforço muito também para contribuir nesse aspecto, né, com o time, mas o meu gol foi no 3-0 aqui, pelo Campeonato Paulista, né, e principalmente pela circunstância do jogo, do campeonato em si, né, que nós estávamos tão bem no Campeonato Paulista. Foi um confronto direto ali, né? E nós saímos muito fortalecidos daquele jogo, até pelas pretensões que nós tínhamos de manter a equipe na Série A do Campeonato Paulista. Então, eu lembro que o meu pai, na véspera do jogo, me ligou e falou: pô, tô sentindo que você vai ter uma oportunidade amanhã de fazer um gol. E ele, obviamente, né, já coroa, né, muito fã do Pelé, e na época ele brincou: pô, se você fizer, faz uma comemoração assim, daquele soco no ar lá e tal. Então foi muito especial por conta disso também, né? Foi o 3º gol que selou a vitória e eu pude também fazer a comemoração para ele. Então me recordo sempre desse jogo. É um jogo que a gente jogou muito bem, a gente foi muito sólido durante a partida. Eu pude contribuir, então a gente sempre espera viver novamente dias como esse, né? De você poder ajudar num clássico jogando bem, todo o time jogando bem, fazendo gol, melhor ainda. Então eu espero que no sábado a gente possa ter repetir essa atuação e principalmente a vitória. Diogo, ainda nessa linha, é um jogo muito importante, clássico, e a gente sempre faz uma análise pré, que pode ser um jogo, o famoso ser decidido no detalhe. E quando a gente fala em detalhe, a gente fala em bola parada. E estamos aqui conversando com um especialista na tal função. Cruzamento de escanteio, de falta, pênalti, chutar para o gol na falta ou cruzar. Como que fica a sua cabeça sabendo que você pode decidir um jogo desse tamanho com esse detalhe da bola parada? Não só fazendo gol como você fez no último, mas dando uma assistência, cruzando a bola. Como é que fica a cabeça do Diogo Matheus que um jogo tão detalhista pode ser decidido por você, porque é a sua especialidade? Bom, até antes fazer uma pequena correção, né? Teve uma outra entrevista também que o pessoal citou assim da mesma maneira: pô, você é um especialista e tal. Não me considero, para ser bem sincero. Os especialistas aí, né, a média de gols que eles tinham por ano ou durante a carreira, assim, absurdas, né? Dá para citar vários nomes aqui, né, mas Rogério Ceni, Juninho Pernambucano, enfim, esses eram verdadeiros especialistas. Eu estou longe disso, mas eu tento ajudar sempre, né? Já saiu 1 ou 2 gols recentemente, né, por algumas jogadas até que a gente trabalhou de escanteio. E assim, cara, eu me sinto muito tranquilo, assim, é algo que eu particularmente aprecio muito, assim, do futebol, a parte da bola parada. É um dos únicos momentos que você tem para, não para ser herói, nada disso, mas é um jogo muito coletivo, né? Então, quando você tem ali, é lógico que alguém tem que sofrer a falta ou o pênalti para você poder bater,
mas eu me sinto particularmente assim muito tranquilo e muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de poder, porque por ser lateral é difícil, um pouco mais difícil fazer gols e tal, a gente tenta ajudar mais com assistências, né? Então, quando tem uma oportunidade na bola parada, principalmente uma falta frontal, assim, eu me sinto muito tranquilo e honrado, para ser bem sincero, com uma oportunidade de poder contribuir um pouco mais com a equipe, né? Além de assistência, poder, de uma forma direta, fazer um gol e tal. E eu venho sempre trabalhando, procurando treinar, né? Já faz algum tempo que saiu o gol de falta, que foi contra a Portuguesa, então seria extremamente especial, né? Contribuir no derby com um gol de falta, né? Mas o mais importante é a gente sair vencedor do jogo, né? Bola parada é um detalhe muito importante, tanto defensivo quanto ofensivo, então eu espero que a gente possa, nas duas fases, estar bem ligado para tirar proveito, né? Ô Diogo, em relação à torcida, né? Já está se movimentando. A expectativa é que tenhamos aí o maior público, né, do ano no Estádio Brinco de Ouro, mais de 15 mil torcedores. E como controlar a ansiedade, né, para um jogo decisivo como esse, né, um derby, um campeonato à parte, com a presença da torcida desta vez a favor, né, ao contrário do que aconteceu no primeiro turno. É uma responsabilidade a mais? Responsabilidade, assim, todo jogo, todos os dias, né, nós temos. Eu acho que o que te leva a alcançar coisas maiores é você justamente entender isso, que todos os dias a sua responsabilidade ela é muito grande e não diferenciar um jogo do outro, né? Não tem jogo mais importante, assim, mas óbvio que quando a gente entra na semana do clássico, a gente tem assim um contato, às vezes um pouco maior com o torcedor, às vezes está na rua, está com a sua família, está com sua filha, no meu caso, né, que é menina, e alguém passa, alguém te lembra, né, fala, pô, boa sorte, vamos lá. Então isso obviamente traz um pouco mais de ansiedade, porque a gente sabe que esses jogos eles ficam marcados, né, na história do clube e graças a Deus assim já participei de vitórias, já pude contribuir com um gol, né? Então a ansiedade a gente vai controlando, né, treinando, né, focando no treinamento, focando no que a gente precisa fazer. Eu, quando estou em casa, procuro aproveitar bastante também minha esposa, minha filha, que tem 1 ano e 4 meses, então ela consome muita energia e atenção, então fico feliz porque ela, quando eu chego em casa, ela também me tranquiliza, né? Eu fico ali, papai, ela já fala papai, então papai, né? E dá um livro para eu ler e tal. Então me ajuda bastante também no lado psicológico, né? Separar um pouco as coisas, descansar também a cabeça, a mente, porque é importante ter esse descanso também. Aí sim, na hora que a gente vem para o clube, na hora do treinamento, foco total para todas as atenções voltadas aí para que no sábado a gente possa fazer uma excelente partida e, consequentemente, vencer. Ô Diogo, você lembrou de um derby aí da pandemia, né? Coincidentemente, nós passamos esse derby juntos aqui no Guarani, vivemos esse momento de derby sem torcida e derby com torcida. Você mesmo destacou a importância da presença do torcedor. Eu gostaria de explorar um outro lado contigo, o lado do atleta dentro do campo, e o quanto influencia para o atleta dentro do campo o apoio do torcedor lá do lado de fora, o quanto isso é importante para vocês ali, no motivacional, no físico, naquela coisa do, pô, estou cansado, mas essa torcida está cantando aqui, eu vou continuar até o meu último gás e tal. E se você reconhecer essa importância, que você, acima de tudo, peça o apoio dos torcedores do Guarani que estejam no campo, do primeiro até o último minuto do jogo. Porque o jogo pode ser definido tanto no primeiro quanto no último. E o grito é importante em todos esses momentos, né, Diogo? Eu reconheço sim que é importante. É diferente, assim, realmente especial, né? Quando a torcida incentiva, ou quando grita o seu nome, ou grita o nome de um companheiro seu, né? Quando algum companheiro ou alguém faz uma grande jogada e a torcida reconhece isso. Eu já vivenciei alguns jogos aqui, né, e mesmo do esporte, que foi o mais recente, assim, né, que assim tinha um público bom e nós estávamos vencendo por 3-1 e normal, segundo tempo, como você falou, né, a gente cansa, a gente fez um primeiro tempo muito intenso, iniciamos o segundo também da mesma forma, então normal, ali no final nós cansamos um pouco e, com certeza, ouvir o torcedor gritando, incentivando, isso nos dá um gás a mais. Porém, assim, a gente vem desde muito cedo, né, jogando futebol e trabalhando parte física, parte mental. Então chega um ponto em que você também
você sabe se blindar, entendeu? Porque, infelizmente, em alguns momentos, dentro do jogo, você pode sair atrás do resultado. E aí a torcida, normal, paixão e tudo mais, no calor do momento, eles podem cobrar um pouco. Você tem que saber que, pô, eu não posso acelerar esse passe agora, que não é o momento, por mais que eles estejam pedindo. Então, a gente sabe também o momento de nos blindarmos e de focar no que a gente precisa fazer. Foi falado aqui sobre o jogo do primeiro turno, né? Tinha um bom público lá também, e isso não influenciou em nada. A gente fez uma grande partida, poderíamos ter saído com um resultado melhor no primeiro tempo, o jogo acabou 1-1, então isso mostra que, acredito que na parte mental a gente está bem preparado, mas óbvio, né, que a gente espera que o torcedor nos apoie do primeiro ao último minuto, né, seja ali o 12º jogador do nosso lado. E sobre pedir o apoio da torcida, eu acho que a nossa campanha ela fala por si só, né? Dentro do campo, jogando, conquistando resultados, que a gente vai trazer o torcedor ainda mais para o nosso lado. A prova disso é a questão dos ingressos, que uma grande quantidade já foi vendida. Eu tive a experiência também no último sábado, se eu não me engano, num evento do clube, com os sócios, né? Eu pude sentir assim, foi muito legal ver o quão, não digo satisfeito, mas o quão confiante o torcedor está pelo nosso momento, pelo que a gente vem fazendo, e foi muito legal ter esse apoio também. E no sábado é tudo muito simples, né? Se a gente der o resultado, eu acredito que nós vamos dar o resultado dentro de campo com um ótimo desempenho, naturalmente o torcedor ele vai nos incentivar cada vez mais, vai nos apoiar. Então, eu tenho certeza que vai ser uma grande, vai existir uma grande sintonia entre nós jogadores dentro do campo e o torcedor nos incentivando. Diogo, o Humberto Louser, na entrevista de apresentação dele aqui, ele falou que tem como grande mestre aí, aprendeu bastante com o Vadão, né? Foi auxiliar do Vadão, e o Vadão tinha um perfil assim de traçar mini metas dentro dos campeonatos. Ele falava disso, né? Os próximos 4 jogos ou os próximos 5 jogos. O Louser trabalha dessa forma com vocês também? Vocês têm mini campeonatos dentro do grande campeonato que é a Série B. E se sim, né, dentro dessas mini metas, vocês têm esboçado assim questão de pontuação para os próximos jogos para seguir ali pelo menos perto, né, para dar aquela arrancada depois para tentar buscar o G4? Vocês estão trabalhando dessa forma em pequenos campeonatos dentro da grande Série B de 38 rodadas? No momento, as nossas metas são um pouco mais simples. Cada jogo é uma final e é como se fosse o último. É meio clichê, pode ser, mas é o que nós temos vivido, porque é a grande verdade. Antes do último jogo, infelizmente eu não participei, estava suspenso, né? Mas houve já por parte da imprensa, mesmo da torcida, né? Mesmo no sábado, no dia desse evento que eu citei, nós íamos jogar contra o Sampaio, né? E todo mundo ali, os torcedores, né, me encontravam e tal, e pô, o derby e tal. Então, o nosso foco era, tem o Sampaio ainda, né? Eu sofri bastante assistindo até o jogo. E é verdade, o jogo do Sampaio foi uma final, o derby agora, não preciso nem dizer, né, por todo o que envolve o jogo, é uma outra final, e eu acredito que é assim que deve ser, entendeu? A gente, a cada jogo, a cada rodada, o jogo mais importante agora é o do sábado, depois o mais importante vai ser o da Chape, e assim a gente vai trabalhando. Eu acredito que assim a gente vai, sabe, degrau a degrau, passo a passo, né, a gente vai definindo as nossas metas, e obviamente a meta principal sempre é vencer. Então, não olhar também para os outros resultados ou meta de pontos. Eu acho que isso muda, sabe, tira o foco do principal, né? A gente costuma falar, se não me engano, o Bruno José que fala, né, que rodada boa é a rodada que a gente vence. Às vezes a gente está assistindo um jogo e tal, e pô, tomara que fulano, tal time empate, tá, mas não adianta. A rodada boa é a que a gente vence, o resultado mais importante é o nosso. O Brunão sempre lembra disso. E eu concordo com ele, e tem que ser assim a cada jogo. Está encerrada a entrevista coletiva do atleta Diogo Matheus.